minutinhos para o pessoal ir entrando. Vamos dar início, né, no nosso primeiro dia de evento de carnaval, com o tema Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Eu vou passar algumas informações para vocês aqui, que seria manter o microfone fechado durante a reunião, para poder não ter ruído na gravação, porque nós vamos fazer a gravação desse estudo e postar no YouTube, para depois quem quiser assistir, né? Quem não puder participar e quiser assistir depois, então o evento está sendo gravado. E caso tenha dúvidas, nós vamos, depois da reunião, depois que a palestrante falar, vai ter um espaço para vocês colocarem ou no chat, ou quem quiser falar ou perguntar alguma coisa, tá bom? Aí no finalzinho da reunião nós vamos disponibilizar alguns minutos, tá? Aí só um minutinho. E aí, pessoal, eu vou começar fazendo a leitura dessa página de abertura, tá, para a gente, que é uma página do livro A Busca do Melhor, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, e a página é Força Interior. Portanto, já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Está em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Não menospreze a força interior que Deus te conferiu como dom natural. Essa energia superior está em ti. Basta somente a libertares. E esse fluxo divino te guiará perante tua própria existência. Diante de um fato ou acontecimento, não importa o que sucedeu, mas sim a tua reação. Bom acontecimento não é o que ocorreu, mas o que absorveste ou assimilaste em decorrência disso. Pode piorar ou suavizar tuas dificuldades, dependendo do modo com que reage a elas. Tua dor será sanada ou agravada, teu conflito extirpado ou perpetuado, tua ansiedade apaziguada ou intensificada, e tuas buscas encontrarão um porto seguro e feliz, em conformidade com as tuas percepções internas. Busca abundantemente a luz interior e terás maior lucidez e discernimento em tua casa mental. As soluções fluirão mais fáceis se te entregares nessa força íntima que existe em ti, pois és herdeiro de Deus. Ele habita em teu âmago. Busca-o, pois, e essas potencialidades divinas estarão cada vez mais transitando pela tua vida. Agindo assim, a harmonia e a serenidade estarão contigo, reforçando o elo que te liga à divina providência. Linda página que a nossa irmã, que vai fazer o estudo essa noite, escolheu. E é uma página que realmente nos dá ânimo em tempos difíceis, em tempos de dificuldades, para que a gente busque aquilo que vai conseguir trazer, né, uma serenidade para a gente. E aí, hoje nós vamos estar iniciando com o tema Dona Benedita, uma medianeira do bem, que vai falar sobre a biografia e um caso de obsessão sobre ela. E a nossa irmã Alessandra vai fazer o estudo hoje, e eu vou compartilhar aqui a tela e ela já vai se apresentar. Boa noite a todos. É com gratidão que eu me dirijo a vocês e essa oportunidade de participar desse evento do Galileia em 2026, né? Para compartilhar uma história que nos convida a repensar o que entendemos por transformação, por redenção e por missão. Nós falaremos da Benedita Fernandes. Antes, eu gostaria de mencionar que eu usei como pesquisa a biografia dela, é o livro chamado Benedita Fernandes, A Dama da Caridade. O autor foi o Antônio César Perry de Carvalho e a editora é Cocriação. Então, foi essa fonte que eu utilizei. E nós falaremos da Dona Benedita, que nasceu em 1883, desencarnou em 1947. Foram 64 anos de uma vida que poderia ter sido apenas mais uma estatística, né, de sofrimento invisível, numa sociedade que marginalizava mulheres negras e pobres. Mas não foi o que aconteceu. Nós vamos compreender como uma mulher que perambulava pelas estradas, recolhida em presídios, por
comportamento perturbado, sem família, sem recurso, sem esperança aparente, ela emergiu desse abismo para construir em Araçatuba uma das mais impressionantes obras assistenciais do espiritismo brasileiro. E como foi isso possível? É o que nós perguntamos, né? O que aconteceu naquela travessia das trevas que transformou essa vítima em missionária, essa obsediada em curadora de obsediados? Então, são essas as perguntas que nos guiarão essa noite. Mas para compreendermos a Dona Benedita, primeiro nós temos que entender o contexto histórico e social do mundo em que ela nasceu e viveu. Como eu disse, ela nasceu em 1883 e foram apenas 5 anos antes da abolição da escravatura. Então, a Dona Benedita ela veio ao mundo numa sociedade que carregava, e ainda carregaria por muito tempo, as cicatrizes de séculos de escravidão. E o que significava, né, ser mulher negra no interior paulista do final do século da época? Significava enfrentar uma tripla marginalização, pela cor da sua pele, pelo seu gênero e pela condição socioeconômica. Então, as oportunidades eram escassas, a educação formal praticamente inacessível e os direitos uma abstração distante. E havia um outro fator crucial para a nossa história, que é a completa ausência de estrutura de assistência social e de saúde mental na região noroeste de São Paulo, que é onde ela viveu. Então, as cidades eram jovens, recém-abertas, em função da ferrovia, e quando alguém adoecia, na época, não havia para onde ir. Então, as fontes sobre Dona Benedita documentam explicitamente essa realidade. Ela foi recolhida em presídios, à falta de manicômio. Então, foram presídios, não foram hospitais, não foram instituições. Ela acabava sendo presa. E é nesse cenário de ausência e precariedade que devemos nos situar tanto o sofrimento de Dona Benedita, quanto mais tarde a sua resposta a esse sofrimento através da caridade organizada. Nos primeiros anos, ela nasceu em 27 de junho de 1883, em Campos Novos de Cunha, é um distrito da cidade de Cunha, é uma cidade do estado de São Paulo, localizada no Vale do Paraíba. Ela é filha natural. O que isso quer dizer, né? Ela nasceu fora do casamento. Então, no registro dela, consta o nome da mãe, que é a Maria Josefa Nascimento, mas não é mencionado seu pai. E as fontes sobre sua infância e juventude são escassas. Nós sabemos que em algum momento ela se casou com um homem chamado Luiz, cujo sobrenome não foi preservado, e que desse casamento nasceu uma filha, cujo nome também não chega até nós. E depois a viuvez. Então, a perda do marido provavelmente significou uma crise econômica severa para Dona Benedita, que teria que assumir sozinha o sustento de si e da filha. E há uma lacuna documental significativa nesse período. Nós não sabemos exatamente quando ela casou, quando nasceu sua filha e quando ela ficou viúva. Mas as fontes sugerem que foi após a viuvez, no momento de vulnerabilidade emocional e material, que o processo obsessivo ele começou a se manifestar. Então, nós passamos uma pausa aqui para refletir sobre o que significava perder o marido no interior paulista no início do século, sendo uma mulher negra e pobre. Viúvas, especialmente viúvas pobres e negras, elas ocupavam uma posição extremamente marginal naquela sociedade. Então, a ausência da chamada proteção masculina as expunha a diversas formas de preconceito e exploração. E é nessa condição de fragilidade que a sombra começa a se aproximar. O início da obsessão, as fontes eles não permitem determinar com precisão quando começou esse processo obsessivo que acometeu Dona Benedita. O que chegou até nós são fragmentos de testemunhos que registram episódios específicos, sem permitir uma cronologia completa. Então, o que nós sabemos é que, em algum momento, entre as décadas de 1910 e 1920,
a manifestação de algo terrível começou. Os primeiros sinais de um processo obsessivo, tipicamente, eles aparecem de forma gradual. Então, temos o nervosismo, a tristeza, comportamentos estranhos que podem ser atribuídos a outras causas. Somente quando as manifestações elas se tornam mais intensas é que o caráter obsessivo ele pode ser identificado. Mas, no caso da Dona Benedita, as fontes elas só registram a doença quando ela já havia alcançado o seu estágio mais severo, porque tem uma expressão que diz pertinaz obsessão, que indica um processo crônico e persistente. Veio a ruptura mais dolorosa nessa época, que foi a perda de contato com a própria filha. As fontes elas registram que Dona Benedita ela teve uma filha que sobreviveu, mas com quem perdeu contato. E nós podemos imaginar, e é o que é sugerido por essas fontes, que o comportamento errático causado pela obsessão que levou a essa separação, ou que a filha foi acolhida por outros, enquanto a Dona Benedita vagava. O Eupídio Antônio Moreira, que é um contemporâneo dos eventos, ele descreve na sua obra Orlas do Evangelho uma cena reveladora de uma mulher obsediada, possivelmente a própria Benedita. Ele dizia, acolhida em sua casa por sua mãe, completamente obsediada, falava coisas sem nexo. À noite andava pelo corredor de nossa casa e com uma tesoura nas mãos, entrava nos cômodos onde dormíamos. Então, esses relatos, eles sugerem uma obsessão de tipo grave, possivelmente uma subjugação já, porque havia o comportamento desorganizado e potencialmente perigoso, a perda de controle sobre as próprias ações, a incapacidade de manter vida social normal e uma duração prolongada do caso. Esse comportamento desorganizado sugere uma obsessão que a doutrina classificaria como subjugação, que é o grau mais severo de uma influência espiritual. Então, aqui nós vamos compreender, né, através esse fenômeno da obsessão no espiritismo. Para compreendermos o que aconteceu com a Dona Benedita, nós precisamos revisitar os fundamentos doutrinários. O Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele define obsessão como a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. A doutrina, ela distingue em 3 graus a obsessão. O primeiro é a obsessão simples, e que não quer dizer que é uma simples obsessão. Na verdade, significa que o espírito ele se liga ao encarnado, causando-lhe perturbações, mas sem retirar-lhe a consciência ou a vontade. O segundo é a fascinação, que é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do obsediado, que não reconhece estar sendo enganado. E o terceiro, mais grave, é a subjugação, que é uma constrição que pode paralisar a vontade do obsediado e levá-lo a atos independentes de sua própria determinação. As descrições do comportamento de Dona Benedita durante a obsessão, que é falar essas coisas sem nexo, andar à noite com objetos cortantes, ser recolhida em presídios, sugerem a subjugação, que alternava entre momentos de maior e menor intensidade. E por que alguém se torna, né, vulnerável à obsessão? A doutrina, ela aponta 3 causas principais. A primeira é a lei de afinidade. Então, a obsessão pressupõe alguma sintonia vibratória entre o obsessor e o obsediado, frequentemente decorrente de pensamentos e sentimentos negativos, cultivados pelo encarnado. A segunda são débitos kármicos. O espírito obsessor pode ser uma vítima de injustiças cometidas pelo atual obsediado, em existências passadas, por exemplo. E a terceira é a vulnerabilidade moral ou psíquica, que são estados de fragilidades emocionais que podem tornar a pessoa mais suscetível. E as fontes sobre Dona Benedita aludem explicitamente a essas causas, mencionando que, pela afinidade de pensamentos e de realizações,
e por reflexos de vidas anteriores, pode-se favorecer um assédio espiritual inferior. Vamos guardar essas informações, porque elas serão essenciais quando analisarmos a natureza da cura mais à frente. Nós vamos entrar agora num período que é o período que eles mencionam como anos de errância e sofrimento, que foram anos que se seguiram ao início da obsessão e de sofrimento extremo dela. Essas fontes, elas descrevem a Dona Benedita perambulando por diversas cidades do noroeste paulista, portadora dessa pertinaz obsessão, sem destino fixo, sem recursos, dependente da caridade eventual de desconhecidos. E quando seu comportamento se tornava perturbador para a ordem pública, o que era frequente em casos de obsessão severa, ela era recolhida em presídios, não porque ela houvesse cometido crime algum, mas porque não havia instituição capaz de contê-la. E a ausência de hospitais psiquiátricos na região transformava a cadeia na única solução, entre aspas, disponível. Então, imaginemos por um momento essa situação. Uma mulher que havia sido esposa, membro de uma comunidade, agora ela era reduzida a uma existência de completo desamparo, sem vínculos familiares ou comunitários estáveis, que era tratada ora como louca, ora como criminosa, quando na verdade ela estava doente. Então, na compreensão que adotamos, né, ela estava sob a influência de espíritos perturbadores que dominavam, né, a sua vontade. E essa condição provavelmente se estendeu por anos, esses anos de escuridão, como é mencionado, anos de perda da sua identidade, anos em que a Dona Benedita conheceu, nas palavras do biógrafo, as profundezas do sofrimento. E é precisamente aqui que nós devemos prestar atenção, porque é deste abismo, não apesar dele, mas através dele, que emergirá a transformação dela. O sofrimento da Dona Benedita não foi em vão. Cada humilhação, cada noite em presídio, cada momento de desespero, estava forjando nela uma compreensão que nenhum livro poderia ensinar, que é essa compreensão visceral do que significa ser abandonado, marginalizado, desprezado por uma sociedade. Então, essa compreensão seria a matéria-prima da sua futura missão. Nós vamos falar agora de quando ela chega a Penápolis. Em algum momento, durante esse período seu de errância, ela chega a Penápolis, que é uma cidade fundada apenas em 1908, ela se torna município em 1913, então era uma cidade típica de fronteira da época, uma cidade jovem, precária em suas estruturas institucionais, mas que também era aberta à experimentação social e religiosa. E foi ali que aconteceu o encontro que mudaria a sua vida, que é o encontro com João Marchese. Um parêntese aqui para falar do João Marchese rapidamente. O João Marchese, ele nasceu em 1887 em Nemoli, na Itália. Ele desembarca no Brasil pelo Porto de Santos em 1906. E ele tem, a sua trajetória é aquela típica da imigração italiana para o interior paulista da época. Era a sua chegada como um trabalhador agrícola, se estabelecendo em uma cidade do interior e que participava ativamente na vida social e religiosa local. Mas o Marchese, ele não era apenas mais um imigrante. Ele era alguém que já se dedicava ao espiritismo. Ele já era convicto. E tanto que ele chega a fundar o Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Penápolis. E era, acima de tudo, um homem de compaixão, que estava disposto a oferecer tratamento a pessoas que a sociedade havia abandonado. O Eupídio Antônio Moreira, na sua obra, ele descreve essa relação especial que permitiu o encontro. O Marchese, ele morava quase vizinho de frente da família Moreira, né, da família do seu Eupídio, e que, em certa ocasião, acolheu uma mulher obsidiada. As circunstâncias precisas do primeiro contato entre Dona Benedita e os espíritas não são detalhadas, mas sabemos que, em algum momento, ela chegou à cidade e entrou em contato com pessoas que a levaram ao tratamento espírita.
E esse tratamento oferecido à Dona Benedita baseava-se nos procedimentos típicos da desobsessão espírita, desenvolvidos pelo movimento brasileiro. Os passes, que é essa transmissão de fluidos curativos através da imposição de mãos, as preces, que é invocando o auxílio divino e dos bons espíritos, e a doutrinação, que é o esclarecimento tanto do obsediado quanto do obsessor. Mas esse processo, eles mencionam que não foi instantâneo, né? Longe disso. Havia avanços e retrocessos. O testemunho do Eupídio Antônio Moreira, ele preserva um episódio sobre a dificuldade do processo de cura. A família Moreira, né, acolheu uma mulher obsediada, possivelmente a Dona Benedita, né, e que após o João Marchese ter aplicado passes, a situação continuava delicada. Então ele menciona no seu livro: como a situação era delicada, relata seu Moreira, resolveram levá-la à delegacia. O carcereiro, um homem espanhol de pouca prosa e bondoso, de nome Padial, a recolheu. Ali ela comia e dormia debaixo de sua proteção. Então, nós notemos que esse trecho, ele revela que mesmo após ela receber esse tratamento espírita, ela precisou ser levada à delegacia porque ainda não havia condições de mantê-la em uma casa particular. O tratamento ele não produziu esse efeito imediato. Houve períodos de melhora e períodos de recaída. E esse padrão ele é comum em casos de obsessão severa, né? A libertação definitiva, tipicamente, ele requer tempo, perseverança no tratamento e um elemento crucial, que é a transformação interior do obsediado. Algo profundo precisava acontecer para que a cura dela se consolidasse. A condição espiritual precisava amadurecer. E aí nós entramos no momento que é o do chamamento libertador dela, como dizem, né? Que foi esse momento da catarse. Nós chegamos ao centro da narrativa da vida dela, que é o momento em que divide a vida da Dona Benedita em antes e depois. O jornal O Clarim, de Matão, na edição de 8 de novembro de 1947, publicada um mês após a morte da Dona Benedita, ele registrou o relato que preserva esse momento crucial. Dizia: nesta situação é que Benedita Fernandes, premida pela necessidade, recebeu o chamamento libertador. Uma feita, depois de uma crise muito forte, ouvira: Benedita, se prometes consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres, sairás curada daqui. E soube cumprir integralmente a promessa. Então, vamos prestar atenção nesse relato, por elementos, digamos assim, né? O primeiro elemento é quando diz, depois de uma crise muito forte. Então, o chamamento, ele não veio em um momento de paz dela. Ele veio no auge do sofrimento. O ponto mais baixo dela tornou-se um portal de transformação. O segundo ponto, elemento, é quando diz ouvira. Benedita ouviu uma voz. Então, na perspectiva espírita, tratou-se de uma comunicação de um espírito superior, possivelmente um mentor, um protetor, transmitindo a condição para a sua libertação. Então, essa condição pode ter ocorrido durante um estado alterado de consciência, induzido pela própria crise obsessiva dela. Um terceiro elemento importante é o conteúdo da mensagem, porque diz: Benedita, se prometes consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres, sairás curada daqui. É uma proposta clara. É a cura em troca de um compromisso. Não um compromisso qualquer, mas total, quando diz inteiramente. E não para qualquer grupo, mas especificamente para os enfermos e pobres. Então, precisamente as categorias de pessoas que ela própria havia sido. E o quarto elemento é quando diz: e soube cumprir integralmente a promessa. A resposta de Dona Benedita foi aceitar. E não apenas aceitar formalmente, mas cumprir durante os aproximadamente 15 anos que lhe restaram de vida encarnada, esse chamamento de forma integral. Então, é esse momento de catarse, de onde, do fundo do abismo,
vem essa voz, e dessa escuridão onde ela se encontrava, uma luz condicionada a uma escolha. E aí nós temos uma mulher destroçada pela obsessão dizendo sim. Nós vamos falar agora um pouco da conversão desse obsessor, que é essa reconciliação. É um aspecto notável no caso da Dona Benedita, que merece um destaque aqui para falarmos, que foi a transformação desse espírito que a obsediava. As fontes, elas registram que o espírito que anteriormente a obsediava veio a se transformar em um de seus colaboradores espirituais. Então, detenhamos-nos, né? O espírito que causou antes anos de sofrimento à Dona Benedita, aquele que a levou a perambular pelas estradas, a ser recolhida em presídios, a perder o contato com a família, com sua filha. Ele não foi simplesmente afastado ou vencido, né? Ele foi convertido. Ele transformou-se de antagonista em aliado para ela. Ele se tornou de algoz um colaborador. E esse desfecho, ele ilustra um dos aspectos mais profundos da doutrina espírita. O obsessor também é um espírito sofredor. Então, na compreensão espírita, o espírito obsessor é frequentemente movido por ódio, vingança ou outras paixões negativas que o aprisionam, tanto quanto aprisionam a sua vítima. E o processo de doutrinação, quando bem sucedido, ele leva esse espírito à transformação, ao arrependimento, libertando-o de suas próprias aflições. Então, o fato de que o espírito que obsediara tenha se convertido em seu colaborador sugere um desfecho de reconciliação que transcende a mera cessação do assédio. Então, a relação que antes entre eles era de antagonismo e sofrimento transforma-se em cooperação para o bem, realizando plenamente esse ideal espírita de que a caridade se estende também aos desencarnados. A Benedita, ela não apenas se libertou do obsessor dela, né? Ela também libertou ele. E juntos, a ex-obsediada e o ex-obsessor trabalharam pela caridade. E é esse o espiritismo em sua expressão mais sublime. Depois tem uma fase que é quando ela está curada e comprometida com a sua missão, que são esses primeiros passos de transformação. Ela transfere-se para Araçatuba. A cidade de Araçatuba, ela já dispunha na época de um centro espírita desde 1921, que era a União Espírita Paz e Caridade, que foi fundada por Gedeão Fernandes Miranda. E esse Gedeão, que é pioneiro do movimento espírita araçatubense, ele ofereceu um testemunho importante. Ele disse: conheci Dona Benedita Fernandes quando ela veio de Penápolis. Ela frequentou reuniões em casa. Depois, o José Maximiano colaborou muito com a obra dela. A Dona Benedita, ela não começou do zero, né? Ela integrou-se a uma comunidade espírita já existente na região. Então, ela frequentou reuniões e ela construiu relações nessa época. E ela encontrou o seu palco de trabalho no bairro Santana, que depois, posteriormente, ficou conhecido como o Patrimônio de Dona Ida, que é um bairro periférico distante do centro da cidade. E ali, unindo-se a um grupo de pessoas de boa vontade, ela inicia sua tarefa. E as fontes descreve como, com seu próprio esforço braçal dos atendidos e contando com o apoio de pessoas simples, parece que algumas lavadeiras até, que eles levantaram casas de madeira para atender crianças e obsediados. Então, observemos que ela trabalhou manualmente na construção dessas obras, teve a participação dos atendidos, ou seja, os próprios beneficiários contribuíam, e o apoio de pessoas simples, como as lavadeiras. Então, não eram os membros da elite local que financiaram essa obra no início, mas os trabalhadores pobres que compartilhavam o que podiam. Então, eram construções modestas de madeira, instalações simples e de baixo custo, e tinham um duplo foco, que eram as crianças e os obsediados. Então, essa época era o cumprimento inicial da promessa dela, né, na sua forma mais humilde e verdadeira.
Depois vem a institucionalização dessa promessa, que foi o passo seguinte. Em março de 1932, nas dependências do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, no bairro Santana, foi fundada a Associação das Senhoras Cristãs. A ata dessa fundação registra a Dona Benedita como presidente, o Manuel Gonçalves como secretário e a Maria Bogalho Gonçalves como tesoureira. E entre os presentes havia outras pessoas, o Dr. Jovelino, o André Risoli, o Gedeão Fernandes e outros pioneiros da época. E em 1º de novembro de 33 foi inaugurado o prédio próprio da associação. Ficava na rua Newton Prado, número 178. Então, a obra que havia começado com casas simples de madeira, agora tinha uma sede própria. O nome escolhido, Associação das Senhoras Cristãs, merece uma atenção aqui. Era uma época em que o espiritismo frequentemente enfrentava oposição da Igreja Católica e de setores da sociedade. Então, o nome era ecumênico, enfatizava o cristianismo, sem especificar a filiação doutrinária. E também o nome colocava as mulheres como protagonistas, quando diz, né, Associação das Senhoras. Então, colocava elas como sujeitos, não como meros auxiliares. E a fundação dessa associação representa um marco pioneiro no associativismo beneficente feminino espírita da época, nessa região do Noroeste paulista. Então, tínhamos uma mulher negra, ex-obsediada, sem instrução formal, presidindo uma organização que articulava trabalho assistencial em escala crescente. Então, a promessa que ela havia feito da crise estava se materializando em instituição. Nós agora entramos na promessa em ação, como é dito. Então, ao longo dos anos seguintes, a obra ela se expandiu num verdadeiro complexo assistencial. Então, nós vamos ver cada frente de trabalho. Foi erguida a Casa da Criança, que acolhia órfãos e crianças abandonadas, oferecendo moradia, alimentação, educação e formação moral. O Asilo Dr. Jaime de Oliveira, que atendia pessoas com transtornos mentais. As fontes, elas descrevem a abordagem dela da seguinte forma, né? Conta-se que os considerados loucos, entre aspas, eram trazidos amarrados e, chegando ao asilo, a dona Benedita pedia para soltá-los e acalmava eles com prece, com boas palavras, com passes. Então, pensemos nisso. As pessoas, elas chegavam amarradas, como ela mesma já havia sido tratada anos antes, e ela pedia para soltá-los, oferecendo um tratamento baseado em preces e passes, não em contenção física. Então, quem melhor para cuidar de obsediados do que alguém que havia atravessado a mesma escuridão? O albergue noturno também chamava-se Dr. Plácido Rocha. Ele foi inaugurado em abril de 1943 e ele oferecia pernoite para as pessoas sem teto, migrantes, trabalhadores itinerantes, e havia também as escolas. Tinha a escola mista do Abrigo João de Deus e a escola Dr. Valadão Forquim. Enfermos e pobres. Então, era a promessa dela sendo cumprida integralmente nessa época. Também é um ponto interessante a ser mencionado, que a gente se questiona, né, vai se perguntar como é que a dona Benedita ela conseguia manter uma obra de tais dimensões. Uma mulher sem recursos próprios e sem conexões com a elite e sem essa formação administrativa. E as fontes, elas preservam uma expressão que ela usava frequentemente. Ela dizia, os patrões são ricos. Ela referia-se aos benfeitores espirituais que ela considerava os verdadeiros sustentáculos de sua obra. Então, essa confiança inabalável dela na providência divina não era ingenuidade mística, né? Mas era uma estratégia operacional, digamos. A dona Benedita, ela trabalhava com a certeza de que os recursos viriam, e ela mobilizava-se para que viessem.
Ela passou a cultivar, nos anos seguintes, relações com pessoas de todas as posições sociais, e de todas as confissões religiosas, digamos. Então, essas fontes registram que ela gozava de grande prestígio, respeito na cidade, ela mantinha amizades com pessoas de todas as religiões. Então, governadores do estado visitaram sua obra, ofereceram apoio, prefeitos municipais colaboravam com recursos públicos. Então, o método, ele ia além da captação de recursos também, porque havia uma integração profunda entre a assistência material e a assistência espiritual. Eles não recebiam apenas o pão, eles também recebiam essa orientação doutrinária, passe, preces. Então, era a caridade material e a caridade espiritual que caminhavam juntas, inseparável, digamos assim. E havia o próprio exemplo dela, pessoal, porque ela não dirigia essa obra à distância. As fontes descrevem que ela trabalhava mesmo, pegando no pesado, digamos assim, e vivia com extrema simplicidade. Usava vestidos de chita, com remendos. Então, ela não pedia a ninguém o que ela não estivesse disposta a dar primeiro. Essas fontes, elas nos permitem construir um retrato de quem era a Dona Benedita Fernandes como pessoa. E este retrato, ele revela uma tensão fascinante entre a humildade externa e a sua grandeza interior. O Leopoldo Machado, com a franqueza característica do seu tempo, ele descreveu assim, abre aspas, quem era Dona Benedita Fernandes? A preta velha e feia, e com um dentão só na boca, como a chamáramos numa conferência pública em sua terra, mas que tinha a alma, talvez, mais branca do que as almas de toda aquela gente, nós, inclusive, que ali estava. Então, deixando de lado os termos que hoje consideramos inadequados, nós vamos atentar para a estrutura do argumento dele. Essa aparência humilde contrastando com a grandeza da sua alma. Então, esse é um tema recorrente nos testemunhos sobre a Dona Benedita. E depois disso, os últimos anos de vida dela foram marcados pela continuidade do trabalho intenso, mas também pelos sinais, né, de que ela já pressentia a proximidade da sua partida. Em outubro de 1947, a Dona Benedita conversava com as crianças, aconselhando-as, mesmo em suas últimas horas, consciente, ela estava ali servindo. Então, ela sente-se mal, e aí, na madrugada seguinte, do dia 9 de outubro, ela desencarna por um colapso cardíaco, na sede da Associação das Senhoras Cristãs, lá em Araçatuba. Ela tinha 64 anos de idade, então ela partiu como ela havia vivido nos últimos 15 anos, trabalhando, servindo, cercada pelas crianças que havia acolhido. Então, a promessa que ela havia feito estava cumprida integralmente. Temos a continuidade da sua obra. Então, a morte dela provocou uma comoção em Araçatuba. As fontes descrevem seu funeral como um dos mais concorridos da época na cidade. O comércio, ele fechou as portas em sinal de luto, e a comunidade inteira reconhecia o que ela havia representado para eles. E 5 dias após a sua morte, que foi em 14 de outubro de 47, foi realizada a Assembleia Extraordinária para eleger a nova diretoria da associação. Então, elegeram a Maria Bogalho como presidente, a Cordélia como secretária. Então, a estrutura institucional que a Benedita havia construído permitiu a continuidade da obra. A municipalidade também a homenageou, denominando Rua Benedita Fernandes, a via onde ela iniciou suas obras no bairro de Santana. E o nome da Dona Benedita, ele passou a identificar diversos núcleos espíritas pelo Brasil. Mas as fontes, elas também oferecem uma avaliação realista, digamos, porque hoje são outras as concepções e
condições do serviço assistencial espírita e do próprio movimento espírita, né? Então, as formas específicas de assistência, elas precisaram e precisam evoluir conforme os tempos. Então, o que permanece não são necessariamente as instituições particulares, mas é o exemplo e a inspiração de vida que ela nos ofereceu. Na dimensão espiritual, né, para os espíritas, para nós espíritas, né, a história ela não termina com a morte do corpo físico. Então, as fontes elas documentam que a Dona Benedita ela continuou presente e ativa após a sua desencarnação, com manifestações mediúnicas atribuídas aos seus espíritos, que foram registradas em diversos centros espíritas. O Chico Xavier, ele psicografou em junho de 1983, exatamente no centenário do nascimento de Dona Benedita, a mensagem Num Domingo de Calor, que foi atribuída ao espírito Hilário Silva, que narra o episódio do vestido com remendos dela, e é significativo que o Chico Xavier tenha dedicado uma psicografia à Dona Benedita, inscrevendo-a nesse panteão, né, de figuras exemplares do espiritismo brasileiro da época. O Divaldo Franco, ele também desenvolveu uma relação especial com o espírito da Dona Benedita. Nas suas visitas a Araçatuba, ele relatou ser recepcionado espiritualmente por ela. Ele psicografou diversas mensagens atribuídas à Dona Benedita, incluindo emergência para a criança, confiança e ação, junto aos que sofrem, entre outras. Então, nessas mensagens, os temas são consistentes com sua vida encarnada: a proteção à criança, a caridade na prática e o cuidado com os sofredores. Então, para nossa conclusão, nós estamos chegando ao final dessa jornada e nós vamos avaliar a especificidade, né, de Dona Benedita, digamos assim, porque ela constituiu uma das trajetórias mais extraordinárias da época do espiritismo brasileiro. Então, o que distingue, né, Dona Benedita de outros pioneiros da época? A experiência da obsessão. Diferentemente da maioria dos líderes espirituais, a Dona Benedita, ela veio de baixo, da classe mais... Ela não veio dessa classe média ilustrada, ela veio dessa condição de excluída mesmo. A condição de mulher negra, porque foi em uma época e ambiente de forte discriminação racial e de gênero. Então, ela alcançou uma posição de liderança. E o foco nas pessoas com transtornos mentais, porque, embora a assistência aos obsediados fosse comum no movimento espírita, digamos assim, era pouco institucionalizado, como ela fez com o asilo Dr. Jaime de Oliveira. Então, ela teve a sua história, ela ilustra a sua possibilidade de regeneração, porque ela demonstrou que mesmo as condições mais adversas podem ser superadas, e que o sofrimento ele pode ser transformado em um instrumento de crescimento espiritual. A caridade, como a expressão de fé, então a sua obra ela não foi só uma abstração teórica, mas foi a prática concreta e diária, e essa integração entre a assistência espiritual e material. Então, em suas instituições, os assistidos eles recebiam não apenas o pão, né? Apenas entre aspas, claro, mas eles recebiam essa orientação doutrinária, passes, preces. E o que fica, né, para nós? Para gerações atuais e futuras espíritas, a história ela oferece uma inspiração e um desafio. A inspiração pelo exemplo de dedicação total e esse desafio de continuar sua obra de caridade em formas, digamos, adequadas aos novos tempos, né? Então, que a história da Dona Benedita Fernandes, conhecida como a Dama da Caridade, ela nos inspire a encontrar a nossa própria versão daquele sim que foi pronunciado por ela no fundo do abismo.
e que, assim como ela, nós saibamos cumprir integralmente a nossa promessa. Dessa maneira, eu encerro por aqui, agradeço muito a intenção de vocês e fica aberto para comentários, questionamentos. Obrigada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pessoal, ou colocar algo no chat, fiquem à vontade. Muito bonita a história dela, né? Eu não conhecia. Acho que talvez até por ser paulista, né? Talvez, porque a gente acaba conhecendo muitas histórias de Minas, né? Acho que teve muito essa questão também. O pessoal tá colocando aqui, show, adorei conhecer. Eu também não conhecia. Muitas pessoas eu acho que não conheciam, justamente também porque, talvez por ser de São Paulo, né? Você viu alguma coisa sobre isso, Alê? Não sei. Não, eu também não conhecia. Eu fui estudar depois que foi proposto. Eu adquiri o livro, eu não conhecia a história. Eu acho que também é pelo fato, nós não temos, acho que a gente acaba conhecendo aqueles que nos trazem livros, né? Então a gente acaba indo na direção desses e conhecemos. A dela realmente é impressionante e admirável. Realmente eu fiquei muito surpresa positivamente, assim, por tudo que ela fez, considerando toda a história e o percurso de vida dela. Teve uma pessoa que colocou aqui. Temos uma obra com o nome dela? Foi, Seria. eu usei a psicografia dela, né? Tem uma psicografia, um livro chamado Benedita Fernandes, A Dama da Caridade, que fala, né? Foi onde eu me baseei, que quem o autor é Antônio César Perrite Carvalho. Ele tem muitos anos já, né? Eu tive que comprar num sebo, e depois eu comprei, ele tem para o Kindle também, quem quiser. É da editora Cocriação. Não sei, acredito que tem um outro, mas eu sei que tem um documentário, mas eu não consegui acessar, Não, não tem, Alessandra, não tem. né? Só tem esse livro. A biografia da Dona Benedita Fernandes, ela praticamente se resume a este livro, A Dama da Caridade, que ele foi reeditado. E essa última versão eu não tenho, mas parece que algo foi acrescentado. O que nós vamos encontrar é repetição do que consta nesse livro e pequenos fragmentos. A gente fica muito pobre a biografia dela. E ela é pouco conhecida, mesmo no movimento espírita, mas já há casas com o nome dela. A Araçatuba o trabalho continua, a gente vai ver mais à frente como é que ficou, o que sobrou, né? Porque os tempos são outros. Mas é impressionante a história desta mulher para a época que ela nasceu, como a Alessandra disse, para a cor da sua pele e o gênero. E é importante também a gente lembrar que a obsessão não é o fim, né? Como a Alessandra falou, a espiritualidade a curou, mas curou igualmente o companheiro que a obsidiava, que não foi à toa também, né? Esse caso de obsessão. Então, é muito importante a gente prestar bastante atenção nos exemplos que nós vamos tirar da vida, porque nós vamos fazer um panorama. Eu gosto sempre de lembrar, eu sempre falo isso, quando eu vou montar o estudo, que os temas, me são sugeridos pela espiritualidade. Um ano antes, eles já dão tudo pronto. Eu só escrevo. Para o próximo ano, o evento já está pronto. Eu tenho 2 temas que me foram ofertados pela espiritualidade. Não sei porquê, mas eu já tenho isso pronto. Inclusive, as pessoas que são chamadas também não sou eu que escolho. É uma sugestão da espiritualidade. Então, eu acredito sempre nesse objetivo maior. Não é à toa que a Dona Benedita surge hoje, e como vocês falaram, desconhecida, mas que trouxe uma luz para a questão da caridade. Porque às vezes nós nos justificamos muito, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, e a gente pega
uma mulher analfabeta, numa época que o preconceito em relação à doutrina espírita era imenso. Quem lê a biografia do Chico sabe que eles, né, são contemporâneos, vamos dizer assim, e a gente vê que não é impossível, né? Então, se vocês quiserem falar mais algo, perguntar. Eu acho que é isso mesmo. O pessoal colocou aqui que já ouviu falar no programa da Rádio Rio de Janeiro. Eu acho que não tem mais perguntas não, Alê. Pode fazer a prece para a gente encerrar. E lembrando, pessoal, que amanhã... Alguém quer falar, gente? Boa noite. Rita falou uma coisa importante, essa preparação que ela recebe da parte espiritual, e eu acredito que tem um momento certo. A gente não conhecia, muita gente não conhecia, né, essa senhora, mas agora era o momento certo da gente saber dessa história, da vida dela, né, desse trabalho maravilhoso, né, que ela fez aqui. Era um momento da gente saber agora. Tem pouca coisa, como a Rita falou, né, mas agora que a gente estava preparado para receber essa mensagem dela. É isso que eu queria falar. Eu também acredito muito nisso. E como o evento, eu praticamente só psicografo. Eu não faço nada, vem tudo pronto. O tema, os subtemas, tudo. É um panorama geral. E lá se vão 15 anos desta forma. Mas é importante a gente ver um caso de superação. Porque essa mulher perdeu tudo, gente, por conta da obsessão. Porque ela provavelmente, se tivesse um hospital psiquiátrico, ela seria internada como esquizofrênica, porque ela era agressiva também. Então, para lá disso, numa época em que não existiam hospitais psiquiátricos, como eram tratados esses doentes? No caso dela, era uma obsessão, não era que poderia levar, se persistisse mais tempo, a um caso de loucura. E hoje, andando pelas ruas, qual de nós não percebeu uma pessoa no mesmo estado que ela? Falando sozinho, agressivo. Então, é importante que a gente leia o livro, quem puder, quem quiser, quem se interessar. Há um documentário muito bonito no YouTube. Há um vídeo, eu pensei até que alguém provavelmente vai colocar esse vídeo, que é uma música, mostra ela, não sei se Lívia, até pouco, não sei se é possível, não sei se o pessoal, Lívia, que já te mandou as lâminas, se tem esse vídeo que mostra uma música dela. É muito... Uma música dela, não, uma música em homenagem a ela. E é muito bonito o vídeo, é muito tocante. Que se não tiver aí, se alguém provavelmente vai colocar. A gente organiza para botar aí, né, algum desses dias. É importante colocar, porque é bem tocante. A pessoa que faz a Dona Benedita é muito parecida com ela. Bom, então eu acho que eu só queria realmente lembrar que amanhã, né, a gente continua com a nossa irmã Priscila. Ela vai falar sobre o caso As Sobras, que subitem, né, a caridade como entendia Jesus. E amanhã, no mesmo horário, a gente compartilha o link nos grupos, tá? E a nossa irmã Alessandra vai fazer a oração para encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Então, Senhor Jesus, amado Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade desse evento, de todos aqui que se encontram reunidos. Nós agradecemos a essa que foi a Benedita Fernandes, a qual estamos estudando, que ela receba nossas vibrações de amor, de gratidão, por seus exemplos maravilhosos. Agradecemos e rogamos por todos os lares dos que estão aqui representados, daqueles que nos escutarão posteriormente. Agradecemos aos amigos espirituais, agradecemos a possibilidade de conhecimento, de estudo. Dessa forma, então, nós encerramos por hoje, mas amanhã tem mais.
Obrigada, Senhor, e obrigada a todos que aqui estão conosco. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Até amanhã. Obrigada, tchau. Obrigada, Lê. Obrigada a vocês, tchau.